O recente massacre em uma escola na Flórida deixou 17 mortos e trouxe à tona o debate sobre o porte de armas ao redor do mundo. No Brasil, em 2005, a população votou contra o porte de armas, e hoje em dia há um projeto de lei para tentar flexibilizar esse porte. Hoje, o tema do programa Papo.com é o porte de armas no Brasil e nos Estados Unidos, e recebemos aqui o ex-ouvidor da Polícia de São Paulo e advogado, Dr. Júlio César Fernandes Neves. Bom dia, doutor. Bom dia, Tito. É uma honra estar aqui na Universidade Mackenzie. Agradecemos muito pela sua presença. E a nossa repórter Júlia Landricina, foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. No Brasil, até 2003, era possível, sem muita burocracia, comprar uma arma. Entretanto, segundo dados do Ministério da Saúde, de 1980 a 2003, as taxas de homicídio subiram, com alta de 8% ao ano. Então, o Estatuto do Desarmamento foi criado. Porém, descobriu-se que ele não reduziu drasticamente os homicídios, mas apenas estancou seu crescimento. O assunto porte de armas é bastante polêmico e gera diversas opiniões. Nos deparamos com duas realidades, a do Brasil, em que não é permitido, e a dos Estados Unidos, que é liberado. O debate é longo, mas queremos saber, você concorda com a realidade brasileira ou americana? Deveria ter a flexibilização do porte de armas no Brasil? Eu concordo com a realidade americana e eu acho que o Brasil deveria seguir o mesmo exemplo. Então eu sou totalmente contra. E o panorama do Brasil, se conseguirem colocar armas dentro de mercados e lojas, para a população, vai se tornar mais um caos. Eu concordo com a realidade americana. Legalizar não vale não. A campanha pelo desarmamento Sou da Paz foi lançada em 1997. Ela se dividiu em duas frentes, uma campanha de mídia de alcance nacional para conscientizar a população e, ao mesmo tempo, uma campanha de desarmamento voluntário, a primeira do país. Por causa dela, o Congresso começou a propor medidas de restrição ao uso de armas. Assim, em 1999, foi criado o Instituto Sou da Paz. Conversamos com Natália Polatti, coordenadora de projetos sociais do Instituto, para entender melhor os dois lados desse debate. Porque a gente acredita que as pessoas comuns, elas não têm o preparo adequado para reagir a uma situação de crime estando armadas, principalmente no meio de outras pessoas. A gente entende que muitas pessoas acabam apoiando essa proposta por se sentirem com medo, por acharem que quando elas vão armadas, elas vão estar mais protegidas. Mas a gente acredita que isso é uma falácia. O deputado Alberto Fraga, presidente da Frente Parlamentar da Segurança, conhecida como Bancada da Bala, quer aprovar uma lei para flexibilizar o porte de armas no Brasil. Essa lei deve ser votada nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Qual a posição do senhor sobre isso? Eu sou radicalmente contrário a essa lei, até mesmo porque, com certeza, a letalidade vai aumentar. Tá claro que através de pesquisas, que depois do referendo de 2004 até 2014, nós tivemos mais de 133 mil mortes evitadas aqui no Brasil. Isso justamente porque houve aquele desarmamento geral aqui no país. E com esse projeto, se vier a ser aprovado, nós não temos dúvida nenhuma que isso vai aumentar demais a letalidade, Porque com arma existe ação, sem arma não existe essa ação imediata, A pessoa não vai ter um imediatismo ali numa emoção. Então, com certeza, todo o pessoal de bom senso tem que ser contrário a esse projeto de lei da Bancada da Bala lá no Congresso Nacional. Nós somos radicalmente contra, houve um movimento enorme aí para o desarmamento e esperamos que isso prospere e não venha regredir. E até 2003 era mais fácil conseguir comprar uma arma no Brasil e depois do desarmamento isso ficou um pouco mais complexo. Como que era a situação da segurança pública antes do desarmamento e a criminalidade diminuiu depois do desarmamento? Olha, eu tenho uma pergunta interessante, porque se você for ver números, em 34 anos, depois de 1980,
você vindo até 2004, nós tivemos 987 mil mortes aqui através de armas, né? Por meio de armas de fogo. Então significa que até o dia de hoje nós tivemos mais de 1 milhão de mortes, de homicídios através da arma de fogo. Então é uma situação que você vê que depois do referendo houve essa regressão e nós temos que batalhar para que esse desarmamento venha a ser aí divulgado e prospere no desarmamento e não venha ter essa regressão, como eu já falei anteriormente. Obviamente que com esses números que eu estou dando, antes do desarmamento, com certeza era bem pior. Isso não significa que não existe ainda o homicídio através de armas, mas nós temos que evitar ter armas aí para as pessoas comuns, porque é muito difícil evitar uma ação aí por todos que possam vir a ter arma. O Papo.com vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com o Papo.com, hoje discutindo o tema do porte de armas no Brasil e nos Estados Unidos, recebendo o doutor Júlio César Fernandes Neves, ex-ouvidor da Polícia de São Paulo e advogado. Nós conversamos sobre o desarmamento e o senhor falou que é contra o projeto de lei que tenta flexibilizar o porte de armas novamente no Brasil. Em países como os Estados Unidos, é muito comum que as pessoas defendam o porte de armas. Por que o senhor acha que acontece essa defesa e quais seriam os motivos que essas pessoas teriam, por exemplo, para convencer essas pessoas de que o porte não seria bom? A cultura norte-americana é bem diferente da nossa, né? Lá vem quando nós éramos mais jovens, a gente assistia aqueles filmes de faroeste. Então todo mundo tinha arma. E eles têm essa cultura de todo mundo ter arma desde aquela ocasião, desde aquela época, né? Uma coisa que não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos aí uma situação bem recente, porque foi descoberto aqui em 1500. Então, lá nos Estados Unidos, teve aquela situação lá de faroeste que eles vieram a manter essa cultura de armamento. Mas é um absurdo o que acontece lá. Por exemplo, a gente vê, vocês mesmos citaram aqui no início, um jovem matando várias pessoas lá. Isso, se não houvesse arma lá, não teria esses homicídios aí que ocorrem normalmente lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de cultura norte-americana e nós temos que lutar para que não haja realmente que não prospere esse projeto de lei, para que se evite muito mais homicídios aqui através da arma. Nós temos que lembrar que a AIDS mata anualmente aí muita gente, só que a arma mata 4 vezes mais que a AIDS aqui no Brasil. Então é preocupante que nos dias de hoje venha ter um projeto para que venha tirar o que já foi conquistado pela sociedade brasileira e pelos movimentos sociais aqui no Brasil. Lembramos aqui do massacre de Realengo em 2011, que foi depois do desarmamento, e um jovem de 23 anos conseguiu uma arma ilegal e entrou em uma escola no Rio de Janeiro e atirou em vários estudantes. Como a justiça brasileira e como a polícia brasileira deveria ter agido nesse caso? Tanto antes para evitar, como depois do ocorrido. Olha,
para evitar, com certeza, a segurança, a Secretaria de Segurança daquele estado do Rio de Janeiro tinha que ter preocupação em ações tais como fazer preocupação, ter essa preocupação em não deixar que as pessoas andassem armadas lá, né? Para evitar isso daí, nós teríamos que ter policiais ali perto do estabelecimento, e para que esse jovem, por exemplo, tivesse um pouco de temor em andar com a arma ali, ser visto anteriormente, né? É muito difícil você saber se um jovem daquele lá, que eu sei que era um ex-estudante daquela escola, ia entrar lá com uma arma. Mas, enfim, houve isso daí e após isso, a Secretaria de Segurança Pública, lá, através das suas autoridades policiais, com certeza deveriam investigar, apurando e depurando da onde veio aquela arma e por que aquele jovem portava aquela arma. Mas como que apareceu a arma com aquele indivíduo, né? Isso era uma questão que tinha que ser bem aprofundado e saber como que foi a formação desse jovem, a criação e o porquê dessa ação tão triste feita pelo Wellington. Eu lembrei o nome do jovem, pelo Wellington. Ele na realidade, depois, além de levar tiros de policiais, me parece que se suicidou na hora. Então foi uma tragédia, matou 12 pessoas lá no Realengo. Foi uma tragédia que a gente não pode deixar acontecer. E para não deixar acontecer, nós temos que a Secretaria de Segurança Pública dos estados tem que ter essa preocupação e pôr ali perto desses estabelecimentos, no mínimo 2 policiais, para no mínimo diminuir a ideia de um jovem cometer essa tragédia. Esse jovem, com certeza, imitou lá o que acontece nos Estados Unidos, né? Ele ouvia falar e foi fazer justamente o que acontece lá nos Estados Unidos. Só que ele fez com uma arma de menor potência, por isso que matou 12 pessoas. Porque se não houvesse a campanha do desarmamento e o próprio desarmamento, esse jovem estaria com uma arma muito mais potente e a tragédia teria sido bem maior. Então, é por isso que nós somos radicalmente contra. Sabemos que a tragédia teve 12 pessoas mortas, 13 com eles, mas se houvesse aí uma livre compra de armas, esse jovem aí teria entrado lá, não com uma arma uma arma de pouca potência que ele fez lá, porque que ele usou, porque nessa ação do Wellington, ele conseguia recarregar a arma, que ele foi com balas lá, e sendo uma arma mais potente, a tragédia teria sido, com certeza, bem maior. Por isso nós somos radicalmente contra que se prospere esse projeto de lei desse representante da bancada da bala. Eu quero lembrar que pouca gente sabe disso, mas o Brasil é a 4ª nação em exportação de armas leves. E só fica atrás dos Estados Unidos, Alemanha e da Itália. Então tem um problema também muito grave aqui no Brasil, que é o problema econômico, né? Por ano aqui, são coisas de 340 milhões de dólares que entra para a nação através de exportação de armas leves. Então tem esse fundo aí que ninguém discute. Doutor Júlio César, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi uma honra muito grande e uma emoção também muito grande estar aqui, porque eu sou mackenzista e eu frequento aqui desde 1975. Eu comecei a minha faculdade aqui no Instituto Mackenzie, né? Na época que o reitor era o Ricardo Teixeira Brancato e o meu diretor era o José Silvio Fonseca Tavares, saudoso José Silvio Fonseca Tavares. Foi uma honra muito grande estar aqui na Universidade de Mackenzie. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. O Papo.com de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.